Olá pessoal que nos acompanha no Ciência Informa, estamos aqui, eu, Guilherme Artioli, estou com a Desirê Coelho. Vamos falar um pouquinho sobre a obesidade hoje, Desirê. Já falamos bastante sobre a obesidade nesse canal, mas a gente quer tratar especificamente de um assunto que é o paradigma, olha que palavra bonita, o paradigma do IMC na obesidade, né? A gente está cansado de saber que o IMC até hoje é, digamos assim, um critério diagnóstico para a obesidade, por incrível que pareça. Em 2023. Em pleno 2023, critério de classificação e diagnóstico para a obesidade ainda é IMC, que a gente sabe que do ponto de vista populacional funciona muito bem, mas que do ponto de vista individual do paciente, né, na prática clínica, tem muitas limitações. Já discutimos isso várias vezes aqui, não é novidade para ninguém. Então, o IMC é usado para diagnosticar a obesidade, né? Aquela velha história, IMC 20 a 25 seria o eutrófico, né? Ou normal. 18,5. 20 é quando a gente entrou na faculdade. Eu estou um pouco... Quando a gente entrou na faculdade era de 20 a 24,99. 18,5 a 24,99 seria o eutrófico. De 25 a 29,99 seria o sobrepeso. De 30 a 34,99 obesidade grau 1. Isso. Até 40 obesidade grau 2, acima de 40 grau 3. Exato. Certo? Isso. Muito bem. E aí isso acaba sendo algo tão importante para as pessoas que inclusive acaba direcionando metas de conduta e clínicas. Tratamento da obesidade. Então eu vou começar dando um caso aqui. Desirê que adora os casos e é super experiente com casos clínicos. Então, um colega meu, lá da Inglaterra inclusive, que ele estava obeso e ele tinha IMC de 42, 43 mais ou menos. Então ele estava muito acima do peso, estava com problemas de saúde, estava diabético, teve um infarto, super jovem, tem a minha idade, até mais novo do que eu, teve um infarto e foi o turning point na vida dele, momento de mudança da vida dele, que ele percebeu que ele tinha que mudar o estilo de vida dele. E ele começou a fazer exercício físico regularmente, mudou a dieta e ele começou a emagrecer. Então ele saiu de 140 quilos para 109, 108, hoje acho que ele está com 106 quilos mais ou menos. E apesar de ele ter perdido uma quantidade muito grande de peso, ele saiu do IMC 40 para chegar no IMC, ele deve estar hoje em dia com 37, deve estar com um IMC próximo de 30, ele está hoje em dia na faixa de obesidade, mas quase na faixa de sobrepeso. Ele fica muito frustrado porque ele não consegue chegar no IMC 25, que é inclusive o IMC que a nutricionista dele quer que ele chegue. Então a meta dele é chegar nos 80 quilos, algo próximo disso. Ou seja, perder praticamente metade do peso corporal dele. Exato. E isso, né, Gui, não é só na Inglaterra, não é só no Brasil, acho que ainda em muitos lugares do mundo que considera que, né, a pessoa tem que chegar nesse IMC ou nesse índice mágico que é de 1800, né? 1800 que foi o índice de Quetelet? Índice de Quetelet? Acho que é começo de 1900, não é? Enfim, que nem foi feito para esse objetivo, mas é isso. E as pessoas hipervalorizam muito isso quando vai tratar com o indivíduo, né? Com a pessoa que está ali na sua frente. E eu acho isso um grande erro, né? Na minha opinião, e eu sei que é a opinião de muitos profissionais. Primeiro porque, né, só para lembrar, o IMC é o peso da pessoa dividido pela altura em metros ao quadrado, então uma relação entre peso e estatura, e que vai falar, né, e vai colocar a pessoa nesse estratificá-la. Porém, peso conta uma história muito pobre já de um modo geral. E você pega uma pessoa que saiu do IMC, que pesava 140, hoje está pesando 108, né? Olha a diferença, quanto ela deve ter perdido de gordura corporal, de onde ela saiu. E lembrando que quando a gente fala de obesidade, o que é considerado sucesso para a ciência é perder 10% do peso corporal. Exato. E manter esse peso por pelo menos um ano, ou, né, idealmente mais de 5 anos de perda de peso. Só um fato interessante aqui desse meu colega mesmo, hoje em dia ele está em remissão do diabetes. Ele tinha diabetes tipo 2, hoje ele está em remissão. Ainda assim, na cabeça dele e da nutricionista dele, ele não atingiu o sucesso no tratamento, ele ainda não atingiu o sucesso, porque colocaram essa meta. Me dá o e-mail dela, que eu adoro dar umas brigadinhas, vou brigar em inglês agora. Mas, né, brincadeiras à parte, ele perdeu, não sei nem fazer essa conta, né, de 145, vamos colocar 105 para facilitar minha conta, perdeu 40 quilos praticamente.
Ele perdeu quantos por cento do peso corporal dele? 30%? Um pouco mais. Né? Então, remissão de doenças, está com uma vida mais saudável, né? Está fisicamente ativo, então é tudo aquilo que a gente deseja para o paciente. Agora, ficam colocando um valor ali como se fosse uma coisa que, né, salvadora, sendo que ele já teve um ganho por aí que é maravilhoso. E muitas vezes nessa busca pelo muito difícil, ou sei lá, se é alcançável mas sustentável, né, faz com que a pessoa acabe desistindo do processo, porque entra numa restrição muito severa, um estilo de vida muito incoerente com o estilo de vida da pessoa. Então tem vários fatores que são importantes a gente levar em consideração. Isso é uma coisa que é pouco falado, né, Gui? Que eu acho que eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você. O que é sucesso no tratamento da obesidade? Certo. Eu posso trazer umas informações aqui para ajudar. Eu trouxe aqui uma colinha, tá? Se eu olhar para cá, eu tô olhando para minha colinha. A pessoa, quando consegue perder 5%... O Gui é muito organizado, gente. Ele é o mais organizado do blog inteiro. Esse é o meu roteiro, tá? Esse é o grau de organização. Bom, a pessoa... É para você ver qual que é o nosso. A pessoa que consegue perder 5% do peso corporal. Estamos falando da metade do que seria considerado já um belo sucesso no tratamento. Tá? 5%. Já tem redução, melhora, tá? De perfil lipídico, de função sexual, em sintomas de depressão ou sinais de depressão e redução de dores articulares. Sim. Com perda de 7%, você já tem redução do risco de desenvolver diabetes do tipo 2. E com 10%, você tem remissão do diabetes do tipo 2 em 60% dos casos. Com 15%? Com 10%. Com 10%. Tá? O que mais eu tenho aqui? Eu também só cola errado. E redução de esteatose hepática também. Que é um dos tratamentos mais difíceis. Com 15%. Agora estamos falando já de um pouco mais do que seria ali o considerado, que deveria ser considerado sucesso, né? A gente tem remissão do diabetes do tipo 2 em 85% dos casos, tá? Então eu estou dando aqui só alguns números, algumas estatísticas para a gente ter uma noção de que os benefícios da redução de peso em pessoas com obesidade, eles... Não precisam desse absurdo todo. Obrigado, eu travei. Oi? Eu tinha travado. É que no vídeo anterior eu travei, agora você travou. Não precisa perder 35% do peso corporal. Eles não são condicionados a um set point, ali, um limite. Não existe um limiar a partir do qual você tem benefícios. E eu acho que é importante a gente entender que a gente ainda está falando de peso corporal, perda de peso, que é muito diferente de puramente... Que é uma medida ruim, tem medidas melhores. Que é uma medida ruim, né? Exato, que é uma medida diferente de emagrecimento, de circunferência de cintura, circunferência de abdômen, né? A gente sempre tenta aqui, no máximo possível, trazer para vocês, falar de emagrecimento e sempre deixar claro a diferença de perder peso e emagrecer. Mas mesmo nesses casos que avaliam puramente a perda de peso, e aí a pessoa pode perder massa magra, massa gorda, enfim, já vem toda essa melhora. Muitas vezes na clínica tem pessoas que vão perder 10%, mas perde 10% conseguindo manter grande parte da massa muscular. Então os ganhos muitas vezes são muito superiores a isso. Mais positivos ainda, né? E outra coisa que seria mais importante ainda é quanto de fato essa circunferência abdominal reduziu. Porque a gente, né, tem um vídeo aqui que eu gravei com a Fabiana que fala sobre, foi a volta do blog depois dos 3 anos de parada, que a gente fala sobre gordura abdominal. Então se é um tema que você gosta, eu vou pedir para a Isabela e para a Letícia linkarem aqui para vocês. Mas que isso, hoje em dia a gente sabe que mais do que tratar tecido adiposo como uma coisa única, a gente tem que saber que cada depósito é diferente. Isso, a região onde ele se encontra tem um papel muito importante digamos, nos malefícios que aquilo pode trazer. Inclusive tem algumas regiões que são consideradas protetoras. Colote, coxa femoral. Coxa femoral, por exemplo, tem indícios de que ela tem uma ação protetora. Sim. E aquela que seria mais prejudicial para o organismo, né, para o metabolismo, seria a visceral, né, que está ali entre as vísceras, nas intraabdominal, enfim. Alças intestinais, ali entre as alças intestinais. Perto do fígado. Exato, tem uma associação muito grande com dislipidemias, com esteatose hepática, com resistência à insulina, né? Que seria o diabetes, até mesmo com câncer. Exato. Né? E a gente sabe, então, que essa sim é a gordura que a gente tem que se preocupar. Então, se a gente vai ser esses parâmetros mais claros, até falando só de gordura abdominal,
seria maravilhoso. É que não tem como também na prática clínica, né, Gui? Pensando de modo prático mesmo. Não tem muito como a gente avaliar essa gordura visceral na prática clínica. Né? A gente tem como entender... Estimar, né? Dá para estimar usando ali medidas de circunferência, medidas relativamente simples, né? Exato. E aí sabendo também que o que tem ali quando a gente faz circunferência abdominal, tem o intestino que pode variar muito, né? Se a pessoa está com uma distensão, né? Se ela tem constipação crônica, alguma coisa assim. Mas de um modo geral, se tem uma tendência de diminuição... É isso que eu ia falar. Se você pode não saber numa única medida o quanto você tem de fato de gordura visceral ali, mas quando você faz o acompanhamento daquele paciente ao longo do tempo, sim, se você vê uma redução quando ele começa a fazer dieta e exercício físico, é muito provável que aquela redução está vindo de diminuição dos depósitos de gordura visceral. Exatamente. Desiree, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha mencionado ali que um dos problemas de você estabelecer essas metas impossíveis é que você gera frustração e que a frustração pode fazer com que a pessoa abandone o tratamento, né? E aí eu queria entrar um pouco nos mecanismos fisiológicos, ou do impacto fisiológico que a obesidade e que a perda de peso tem, falando especificamente da adaptação metabólica. Algumas pessoas chamam de termogênese adaptativa, né? Que pode ser entendida como uma resposta do corpo às perdas de peso, sim, que fazem com que a pessoa aumente a fome e reduza o gasto energético, né? Então seria como se fosse assim uma maneira de entender o seu corpo brigando contra aquela perda de peso. Querendo dar um rebote. Querendo dar um rebote. Então, a pessoa quando perde peso, é uma reação, digamos assim, natural do seu organismo querer voltar ao peso que ele tinha antes. Tá? Inclusive tem algumas teorias que dizem que o organismo tende a considerar como peso ideal o peso mais alto que ele já teve. Então, não importa o quanto você conseguiu perder peso, o seu corpo sempre vai estar querendo voltar para o peso mais alto que ele já teve um dia. Sim. Certo? E aí, só para eu fechar o raciocínio, você... Claro. Então, a pessoa que tinha um peso alto, perde peso, então ela teve sucesso no tratamento, ficou frustrada com metas irreais, abandona o tratamento, volta ao peso que ela tinha antes, só que agora ela carrega consigo o peso da adaptação metabólica. Sim. E como é que fica essa história, Desiree? Para isso, a gente tem, eu acho que o estudo mais clássico, que é o estudo do grupo do Kevin Hall, né, que eu acho que foi aplicado em 2016, 2018, e que fala sobre aquele reality show americano, o Biggest Loser, né, que é o grande perdedor. Bom, então o Gui estava falando sobre a questão do corpo tentar dar o rebote, e eu quero trazer aqui, né, até parei para pegar meu computador para a gente passar as informações corretas para vocês, de um dos estudos mais clássicos e citados quando a gente fala disso, que é o estudo do Biggest Loser, que é um estudo que foi publicado em 2016, né, pelo grupo do Kevin Hall. Só para explicar para as pessoas que não conhecem, né, o que é o Biggest Loser, é um programa americano, um reality show americano, no qual os participantes, que são pessoas com obesidade grau 3, eles ficam... IMC próximo de 50, IMC inicial de 49,5 na média, né? Eles começam a média do grupo ali, uma IMC de 49,5, eles ficam durante 6 meses participando do programa, e aí ao final desses 6 meses, quem é o grande perdedor de peso ganha o prêmio, que aí eu não lembro se era $100 mil ou $250 mil, ou se trocou. A pessoa que perdeu mais peso ganha o prêmio. E o que o grupo... Aí a gente sempre quer saber, né, o que acontece depois dessas perdas de peso, né, nesses reality shows também, mas o que acontece com o corpo. E aí o grupo do Kevin Hall, o que eles fizeram? Eles fizeram uma série de avaliações, né, de medidas nesses participantes antes do início do programa, nas 30 semanas de duração do programa, então ao final do programa, e 6 anos depois, né, que é para ver o depois do depois, que a gente fala tanto na área de dietas. E o que ele verificou foi o seguinte, só para as pessoas terem uma ideia da magnitude desse estudo, sempre eles usaram os padrões ouros, né, que a gente fala de avaliar a composição corporal, gasto energético, etc. Mas o participante que ganhou nessa edição, o nome dele é Danny Cahill. E ele perdeu em 6 meses cerca de 100 quilos de peso corporal. Então, em 6 meses, perder 100 quilos. É uma conta que a gente não fez ainda, mas a gente pode fazer agora que eu estou com o computador, porque é uma conta 16,6 quilos por mês, em média. É um absurdo, né? E aí, o que eles acompanharam? Depois de 6 anos, como é que ele estava, e os outros participantes também.
E o que eles verificaram? Que a maior parte dos participantes recuperaram boa parte do peso. Em média, ficou em torno de 70% de recuperação do peso perdido. Então, 100% de peso do que eles perderam, 70% eles recuperaram. Então, só para descrever aqui os dados, né, para o pessoal ver direitinho, eles tinham IMC médio de 49,5. Depois de 30 semanas de programa, eles caíram para 30 de IMC. 19 pontos de IMC de queda. Uma queda muito importante. Então, o peso saiu de 150 para 90, em média. 6 anos depois que termina o programa, o IMC volta para 43. Então, quase 44. Isso, de 30 para 44. E o peso de 90 para 130. Isso, eles começaram, né, arredondando, começaram com 150, terminaram com 90 e voltaram para 130. Isso. O que, inclusive, muitas pessoas podem achar que é um resultado terrível. Mas que não é tão ruim assim, né? Não, porque se a gente for fazer a conta inicial e quanto eles estão agora, eles ainda estão mais do que 10% abaixo do 6 anos. Inicial. Isso, 6 anos depois. Então, isso é sucesso. Sim. Desse ponto de vista. Sim. E o que você estava falando da adaptação metabólica que teve, esses participantes, durante o projeto, né, durante os 6 meses do projeto, eles tiveram uma adaptação metabólica, ou seja, quanto o corpo deixou de gastar de energia, de mais ou menos 275 calorias logo depois. E 6 anos depois, a conta que os pesquisadores fizeram era de mais ou menos 500 calorias. E 500 calorias a menos por dia de gasto é uma refeição, uma grande refeição a menos. Que é aquilo que eu estava te falando, que a pessoa que perde peso, ela passa a trazer consigo um fardo adicional. Ela perde peso é como se fosse uma cicatriz, o corpo se lembra daquilo. E isso se sustenta, nesse caso aqui, que é o estudo mais longo, por até 6 anos. A gente não sabe se é pro resto da vida, se são 6 anos, se são 10 anos. O que a gente sabe é que é uma adaptação importante, que reduz o gasto energético. Desculpa, gente, tocou. O Gui tem calor. Eu tô... Desculpa. Que reduz o gasto energético e que torna as próximas perdas de peso cada vez mais difíceis. A gente volta para o ponto inicial da minha questão. Que é as pessoas que fazem vários. Esse ciclo de reganho, de perda e reganho de peso. Né, que a pessoa simplesmente, não é que ela simplesmente volta ao peso que ela estava. Ela volta ao peso que ela estava e traz consigo, exatamente, a adaptação metabólica que vai fazer com que a próxima perda de peso ser mais difícil. E talvez isso explica em grande parte aqueles estudos que mostram que cronicamente, no longo prazo, estudos que acompanham por 5, 9 anos, 10 anos as pessoas, quanto mais dieta ela faz, maior o peso corporal delas no longo prazo. Isso. A gente sabe que o corpo ele tem esse rebote, a gente está começando a entender melhor os mecanismos. O interessante desse estudo é que ele vê que não tem uma relação direta com a recuperação de massa magra. Que é outro ponto super interessante e que pega todos nós de surpresa. Porque a gente está acostumado a associar preservação de massa magra com perda de peso, que é uma coisa super positiva, com preservação de taxa metabólica. Entendo o seu ponto, a gente fala sempre de preservação, mas eles perderam muita massa magra. Exato, mas nesse estudo aqui, ou nessa série de estudos, eles têm uma análise que eles fazem que mesmo quando a pessoa consegue preservar a massa magra, ela não tem redução. Deixa eu refalar. A pessoa, quando preserva a massa magra, ela não deixa de perder taxa metabólica basal. Sim, mas aí... A taxa metabólica basal também cai naquelas pessoas que preservam massa magra, que é o oposto do que a gente costuma imaginar. Mas para o meu livro, que inclusive você é um dos revisores, então talvez você lembre dessa parte. Não lembro. Eu fiz uma boa revisão da literatura. E aí, é claro, quando a gente pega esse estudo do Biggest Loser, a gente está falando de pessoas que perderam, em média, 60 quilos em 6 meses. Então é uma, né, claro, se compara um pouco ao seu, claro, não sei quanto tempo seu amigo perdeu esse peso todo que você falou, mas é uma enormidade de peso que se perde. Então, é diferente de uma pessoa na prática clínica que está perdendo 5 quilos, uma pessoa que está perdendo 7 quilos. E aí, o que os outros pesquisadores falam é que quando você pega perdas mais sutis de peso, essa adaptação metabólica ela pode acontecer, mas ela não seria tão grave como nesse caso. Porque é isso, né? Pessoas perderam 600 quilos, o corpo sentiu essa perda. 600 quilos é ótimo, né? 60 quilos. Mas que, por exemplo, tem estudo que mostrou uma adaptação de 40 calorias, teve estudo que demonstrou mais, depois desse foi 200 calorias, que é muita coisa. Mas que devido a
A intensidade desse estudo também, ele é muito interessante, ele é importante, mas que não seria tão significativa. Então, é que a adaptação metabólica, ela não diz apenas respeito à perda de gasto energético. Tem também junto com isso o aumento da fome e tem junto com isso a perda de gasto energético decorrente da perda de tecido. Então, no cômputo geral, o impacto que isso tem sobre o equilíbrio energético é muito maior do que só esse valor. Só esse valor. Da adaptação metabólica. E outra coisa que é interessante só a gente complementar aqui, né? Esse desejo de fazer a pessoa perder grandes quantidades de peso, etc. A intensidade desse rebote, também a ciência mostra pra gente que ela varia de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas podem ter um efeito muito mais exacerbado disso. Então, novamente, a gente está falando de média. Então, se a gente está falando de uma média de 200 calorias, vai ter pessoa que talvez seja 100, tem pessoa que vai ter 300. Com certeza. Então, a ciência está tentando identificar qual é essa diferença, por que as pessoas perdem de modo tão diferente. E que a gente ainda, esse estudo mostrou isso, mas que massa magra ainda parece ser um fator bem importante. Os estudos depois do Kevin Hall, claro, eu não vou falar de adaptação metabólica, mas mostram, por exemplo, que o corpo tende a recuperar muito mais gordura para massa magra e só para o reganho de peso quando recupera massa magra. É uma das teorias que tem hoje, né? Que aí a gente pode falar do fat overshoot. Ou fazer um vídeo só sobre isso. Mas que, inclusive, nesse estudo aqui, eles mostram um ganho muito maior, chega a ser 2,5 vezes mais gordura para massa magra que consegue recuperar. O que faz que, para você recuperar a massa magra perdida, você tenha muito mais gordura ao final. E aí a pessoa vai ganhando peso no final. E a gente pode falar um pouquinho também sobre aquela história de que algumas pessoas falam por aí que depois que a pessoa emagrece, se ela mantiver o peso 2 anos, aquele peso é dela. Ela cria um novo set point metabólico. Que não seria lindo. Controverso, né? Seria lindo se fosse verdade. Eu acho que é até complicado a gente ficar falando disso, porque também a gente não quer desmotivar ninguém. Mas a gente sabe que não é tão... acho que... Não existe esse deadline. Eu acho que o mais correto, pelo que a gente sabe hoje em dia, seria interpretar a obesidade como uma doença crônica, sim, como um quadro crônico, sim, e que uma vez que você conseguiu reduzir o peso que seja clinicamente benéfico, claro, esquece o MC, sim, foca no que é benéfico do ponto de vista clínico para a saúde daquela pessoa. Então, se a pessoa tem melhora de sensibilidade à insulina, tem melhora de perfil lipídicos, tem redução de medidas abdominais, né, melhora de bem-estar, menos dor nas articulações, melhor função sexual, melhor qualidade de vida. Todos esses benefícios clínicos têm que estar como os principais elementos que a gente vai usar para avaliar se o tratamento está dando certo ou não, e não aquele númerozinho do IMC. E eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Então, enquanto você lembra, eu vou falar, né? Por que ficar perdido, né? Por que ficar parado, você falando tanto de chegar no IMC 25? E a gente falou logo, né, que chega a ser um absurdo que em pleno 2023 a gente ainda use o IMC como referência. E existe um grupo de pesquisadores que está levantando a bandeira, ou defendendo que a obesidade tem que ser mudada como se categoriza, que a gente concorda plenamente, mas que eles defendem que de repente a gente tem que começar a tratar a obesidade como um acúmulo de gordura, no qual qualquer excesso já começa a trazer prejuízos para a saúde da pessoa. Então, isso aí até resolveria aquela história da obesidade, se existe ou não obesidade metabolicamente saudável. Né? Exato. E aí, o que eu acho que é importantíssimo nisso é porque a gente sabe que, como a gente falou logo no começo do vídeo, localização é a coisa mais importante. E muitas vezes uma pessoa ela pode ter um peso corporal adequado, seja lá o que isso significa, só que ela tem muitas vezes um pequeno acúmulo, um acúmulo um pouco maior nessa região visceral. Então aquela pessoa que aparentemente é magra, mas tem uma barriguinha, ela já tem uma saúde muito pior em decorrência desse acúmulo do que uma pessoa que às vezes tem um quadril muito maior, um acúmulo de gordura que é visualmente maior. Então essa abordagem ela é muito interessante, ela faz sentido. E eu acho que está na hora da gente começar a rever um pouquinho esses conceitos. E já tem estudos que foram feitos com essa abordagem, se ela é eficaz no sentido do diagnóstico? Eu vi isso agora no Congresso Americano de Obesidade no final do ano, então faz 2 meses, 3 meses, não apresentaram o estudo, mas é uma proposta que eles têm. Então vamos esperar, ver o que aparece por aí nos próximos anos, né? Exato. E quem sabe vamos ter Ciência em Forma ainda nos próximos anos e a gente atualiza vocês.
Tá bom? Mas Então, tá bom. lembrou? Não lembrei, vai ficar sem mesmo, paciência. Eu já estou com 40 e quase 2 anos, esqueço mesmo. Se for uma informação relevante que vocês acham que a gente esqueceu de comentar, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente vem responder. Exato. Então tá bom, Desiree, obrigado pela discussão. E até o próximo. próximo. Tchau, tchau.